Tá gostando? É bonito, né? Compreender esse detalhe da história da ortografia, a história do hífen, a história da acentuação gráfica. É fundamental, porque quando eu for falar, o hífen é utilizado assim, você já sabe o histórico. Por quê? Quando eu falar acentuação gráfica é utilizada assim, você já sabe o histórico. Por quê? A ortografia é usada assim, você já sabe o histórico. Por quê? Por que, que as coisas são da forma que são? Isso é fundamental, você tem que entender isso. Repito, você tem que entender isso. Tem que entender mesmo. Avante, vamos lá. Nós estávamos falando do acordo ortográfico, o formulário ortográfico de 1943, que é o Decreto-Lei 5.186, como nós já havíamos falado a vocês. Bem, verificamos o que há, né? Verificamos que há ortografia, verificamos que na ortografia existe uma lógica aqui, que é a lógica do hífen, a lógica da própria grafia das palavras, é a lógica da acentuação gráfica, um a um. Pois bem, repito, 1943, houve esse formulário, que de 43 até 45 foi o mesmo entre Brasil e Portugal. Ok, não se falou mais nisso, até que se chegou em 1975, é importante observar isso, 1975, e é engraçado, né? O governo Vargas é considerado um governo ditatorial, e ele alterou a ortografia da língua portuguesa. Coincidentemente, em outra ditadura, se alterou de novo a lógica da língua portuguesa. Lembrando, os portugueses, né, portanto, lá em Portugal, e nem, vou repetir, nem as colônias, naquela época ainda havia colonização na África, né, colonização portuguesa, colonização que durou muito tempo, inclusive Angola, Guiné-Bissau, etc. Todas essas repúblicas, elas tiveram, em termos de independência, olha que detalhe interessante, a mão de um brasileiro chamado Antônio Wise. O Antônio Wise era diplomata e foi muito importante para a descolonização dos países africanos. Eu tive a honra de começar na Academia da Ciência de Lisboa com Adriano Moreira. Ora, poxa, que Adriano Moreira, que foi ministro de Portugal. Tive a honra de me sentar com ele. Gente, essas coisas que na vida, de que nunca me esquecerei, como diz Drummond, né? Ele sentou à minha frente, fiquei com ele lá durante 3 horas e meia, ele explicando para mim. Foi amigo de Juscelino Kubitschek. Eu fico emocionado. É assim, é extraordinário isso. Ele me contando como é que foi isso, como é que foi essa descolonização, a importância de Antônio Wise, né, para isso. Então, as colônias portuguesas usavam a ortografia de Portugal. Então, o que eu vou dizer agora valia para o Brasil. Então, que língua é essa, né, que nós usávamos como ortografia? Era a língua brasileira, que já estava nascendo ali, que era diferente da língua portuguesa de Portugal, sob a ótica da ortografia. Então, depois de 43, no Brasil, veio 1971, vou mostrar a vocês, que é uma lei, vou colocar aqui, ó, ao final do formulário ortográfico, nós observamos a lei, que é a Lei 5.765, de 18 de setembro de 71. Eu vou mostrar essa lei no site do Planalto, a vocês, para vocês perceberem. Em 1971, houve uma outra lei que alterou a ortografia e, basicamente, alterou a acentuação gráfica. Essa lei aqui, 1975. Eu vou aprofundar muito depois na aula de acentuação gráfica essa lei. Essa lei aprova alterações na ortografia da língua portuguesa. Então, até essa lei portuguesa tinha acento, né, por causa do acordo ortográfico. Na acentuação gráfica, vocês vão entender por quê. E dá outras providências. Aí ele fala, o Presidente da República faz saber e o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. De acordo com o parecer da Academia Brasileira de Letras, a Academia está sempre ligada a essa estrutura, e da Academia da Ciência de Lisboa, quer dizer, mesmo os portugueses não tendo essa mesma lógica dessa ortografia, a Academia da Ciência de Lisboa sempre fazia pareceres em relação à alteração na língua portuguesa. Isso exarado em 1971. Segundo disposto no artigo 3º da Convenção Ortográfica celebrada em 1943, que deu origem efetivamente àquele acordo ortográfico, né? Então, esse parecer da Academia da Ciência de Lisboa tinha sido em 43. Fica abolido o trêmanos hiatus átonos. Você fala assim, hã? Você vai entender o que é isso. Trêmanos hiatus átonos na acentuação gráfica. Essa lei modificou basicamente a acentuação gráfica. O acento circunflexo diferencial na letra E e na letra O, na sílaba tônica das palavras homógrafas e outras que são abertas. Você vai perceber, por exemplo, que antigamente a palavra sede tinha acento e a palavra sede não tinha. Governo tinha acento, governo não. Portuguesa tinha acento. Por quê, hein? Vou mostrar a vocês na aula de acentuação gráfica. Pois é, acabou. Essa lei eliminou esse detalhe. Fica abolido também, a exceção se faz a pode, para se acentuar, diferenciação a pode, né? Pode, até hoje, inclusive, continuam com acento.
O acento circunflexo e o grave, que se assinalava a sílaba subtônica dos vocábulos derivados em que o prefixo figura o sufixo mente e os iniciados por Z. Sabe que antigamente, veja que antigamente a palavra cafezinho tinha acento. Você fala, hã? Cafezinho tinha acento? Sim, um acento grave. Se você me mostra isso, vou mostrar no slide aqui a você, como é que se escrevia cafezinho antes dessa lei. Era assim, ó. A palavra café tinha acento agudo. A palavra cafezinho era grafada desse jeito assim, ó. Você fala, cafezinho tinha acento. Somente tinha acento aqui, ó. No O. Até foi ontem, em 1975. Esse acento ainda continua no espanhol, chama soberdújula. Eu vou falar em soberdújulas em espanhol. Pois é, vieram exatamente desse acento aqui. Então, observe que até 71, cafezinho tinha acento grave, somente tinha acento grave, unanimemente tinha acento circunflexo. Esse assunto que está aqui teve modificação em 1971 com a lei. Observe, ó, anote aí, 5.765 de 1971. Vamos voltar à lei para vocês perceberem lá. Essa lei passou a vigorar em 72. Ó. Essa lei entra em vigor 30 dias após sua publicação. Então, em 1972, essa lei passou a entrar em vigor. Ou seja, quem nasceu depois de 72, quem foi alfabetizado depois de 72, viu que a palavra governo não tinha mais acento, que a palavra sede não tinha mais acento, e outras palavras como cafezinho não tinha mais acento grave, o trema na palavra Caetano, você sabia que o nome Caetano tinha trema? Você fala assim, trema? Não é. Caetano tinha trema, não é. Você sabia disso ou não? Pois é, já houve esse trema aí, foi eliminado pelo governo Médici à época. O ministro da Educação à época era o Jarbas Passarinho. À época, inclusive, já havia o Ministério da Saúde e havia o Ministério da Educação, os dois separados. Aqui note, não houve alteração na grafia das palavras e não houve alteração na grafia em termos de letra, né? E não houve alteração também no hífen. Então, o hífen não foi modificado. Foi em 1943 e continuou até há pouco eu vou mostrar a vocês. A acentuação gráfica, em 43, ela ocorreu uma lógica formal, depois, em 1971, outra alteração, e agora, novamente. Nós vamos mostrar isso agora a você daqui a pouquinho. Grafia das palavras, 1943, as palavras já foram alteradas em termos de grafia, questão do pH, etc., etc., e só foram alteradas agora há pouco com acordo ortográfico, vou também mostrar a vocês. Significa dizer, quem passou por mais alteração foi a acentuação gráfica. O hífen e a grafia das palavras, em termos de letra, tiveram basicamente duas alterações, 1943, e aí vou mostrar outra alteração a vocês. A acentuação teve em 1971. Entendeu? Você tem que entender a história disso, para entender como é que essas coisas funcionavam. Então, governo Vargas e governo Médici. Por curiosidade, tente estudar um pouco de história para entender por que a língua, que a ortografia era modificada e foram modificadas nesses governos. O que eles têm em comum? Não é só aspecto ditatorial, não é isso. Né? Eu já vou responder para já adiantar você. A ortografia tem ideia de grandeza de um país, uma tentativa de nacionalização do país, de mostrar a força do país. Quando se mexe na grafia de um país, se mostra a força desse país. Certo? Isso é muito interessante, viu? Isso é muito interessante. Bem, essa lei, que é a lei de 1971, trouxe essa modificação. Muitas pessoas nem percebiam. Olha, é tão sério. Isso aqui é tão sério que uma vez conversando com um colega, tio Celso, professor de português, grande amigo, meu grande amigo, tio Celso tem 90 anos, e ele foi servidor no Senado da República. E ele me dizia que se lembra desse detalhe todo. E aí, eu gosto muito de conversar com pessoas mais experientes que eu, acho incrível isso. E aí eu fui conversar com outra pessoa da mesma idade dele, aqui não quero citar, evidentemente por uma questão de respeito, mas que não teve acesso à educação. O tio Celso fez direito, né, era do Senado, passou no concurso, esse outro colega não. Ele não se lembrava de nada. Por quê? Porque a educação do Brasil, até a década de 70, não era universal. Poucas pessoas tinham acesso à escola. Então, se você conversar com alguém, por exemplo, vamos imaginar aqui, de 70 anos, que não teve acesso à escola, ele não vai se lembrar disso. Percebe como é sério? Poucas pessoas sabiam do que estava acontecendo.
Olha como é que isso é sério. Poucas pessoas sabiam efetivamente o que estava acontecendo. Vocês sentem isso que eu estou colocando a vocês? Como isso é sério? Bem, então, de 1971, nós fomos para a década de 80, né? Essa década de 80, vamos voltar lá à questão do slide, para eu preencher aqui, mostrar a vocês esse detalhe. Então, 43, 71, né? E aí, a década de 80 inteira, passamos lá, né? 81, 82, 83, aí na década de 80 houve uma convenção. Essa convenção era exatamente sob a ótica de um acordo ortográfico. Havia uma vontade na década de 80 de que Brasil e Portugal pudessem de novo ter a mesma ortografia. Porque você se lembra que em 1943, Brasil e Portugal tentaram fazer a mesma ortografia, mas em 45 Portugal disse, não, eu não quero essa ortografia, eu quero a minha, efetivamente. E aí então tentaram, e até chegaram, olha que coisa interessante, em 1990 há um acordo, olha que lindo, há um acordo que é chamado de, olha o nome, Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Note, não é mais apenas um formulário, é um acordo, é um tratado internacional. Veja só que detalhe interessante, é um tratado internacional. E esse tratado internacional, que é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, o acordo faria com que, finalmente, Brasil, Portugal e todas as ex-repúblicas portuguesas, né, de colonização portuguesa, agora repúblicas independentes, pudessem ter a mesma grafia. Não era a mesma língua portuguesa, não são as mesmas palavras, não é a mesma sintaxe, mas a mesma grafia, a grafia. Depois o que se queria era avançar, né, com isso, até que se criou a CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, né? CPLP é extraordinária, uma coisa incrível, tenho assim, uma maior deferência pela CPLP. Eu tive a honra de estar na CPLP, sede em Lisboa, né? E veja só como esse detalhe é interessante. Quando nós pensamos nesse acordo ortográfico, nesse tratado internacional, nós pensamos, puxa, então existe uma lógica de globalização. Nós estamos falando da década de 90, nós estamos falando de numa perspectiva de globalização que é muito mais intensa, que é muito mais forte, né? E o hífen está nisso, e a acentuação gráfica está nisso, e a grafia das palavras está nisso. Esse acordo mudou a grafia das palavras, mudou a acentuação gráfica, mudou o hífen, mudou mais outras coisas, mas mudou a acentuação gráfica, mudou o hífen e mudou também a grafia das palavras. Uma coisa assim incrível. Incrível, extraordinário. Eu me emociono ao falar sobre esse assunto. Aí a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa estabeleceram essa lógica desse acordo ortográfico. Eu vou mostrar a vocês lá na página, então, do acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico, esse tratado internacional, vou mostrar aqui a vocês, ó, acordo ortográfico de 1990, né, a instituição, 1990, ele previa uma série de situações e uma série de alterações. Olha o que esse acordo ortográfico mudou. Ele mudou o alfabeto, ele vai fazer, vocês vão perceber lá na aula de ortografia, que ele faz com que K, W e Y entrem na língua portuguesa efetivamente. Então, o nome do meu irmão, que é o Wilder, com W, já passou a ser nome oficial da língua portuguesa, né? Nós vamos falar em ortografia. Mudou o H, a lógica do H inicial, falou sobre homofonia, falou sobre vogais átonas, falou sobre acentuação gráfica, né? Falou sobre trema, houve alteração no trema. Você vê que o trema nasce em 43, depois ele é alterado em 71, nós vamos ter uma aula específica sobre isso, vocês vão perceber. Depois ele passou a ser alterado em 1990. Tudo isso aqui em 1990. Hífen, apóstrofo, iniciais maiúsculas e minúsculas, assinatura de firmas, divisão silábica, tudo isso aqui teve alteração em 1990. E esse acordo previa que isso entraria em vigor em 1994. Então, em 1994, nós teríamos uma alteração na língua portuguesa. Essa alteração com base em tudo que eu acabei de falar aqui agora, por causa do acordo ortográfico. Então, ó, alteração no hífen, alteração na grafia das palavras em termos de letra, alteração na acentuação gráfica, alteração na inicial maiúsculo, inicial minúsculo, etc. Bem, só que nós tivemos um presidente da República, que foi Fernando Henrique Cardoso, à época, que não se interessou muito pela questão do acordo ortográfico. Quando eu falo não se interessou, eu não falo de caráter pejorativo. Ele não tinha essa percepção de que o acordo ortográfico poderia, de certa forma, trazer para o Brasil,
alguma vantagem do ponto de vista das relações internacionais. O objetivo do ex-presidente Fernando Henrique não era tratar dessa questão do acordo ortográfico. Então, no fundo, houve essa previsão do tratado internacional, mas esse acordo ortográfico não entrou de fato em vigor no governo Fernando Henrique Cardoso. Não houve nenhuma influência para que esse acordo ortográfico viesse a entrar em vigor. Então, voltamos lá ao slide, só para que você possa perceber. Do ponto de vista do Tratado Internacional, 1990 disse, vai entrar o acordo ortográfico em vigor, esse acordo ortográfico é muito importante, esse acordo ortográfico é fundamental, temos que entrar em vigor em 1994, mas nada de entrar em vigor o acordo ortográfico. Ficou lá para inglês ver. Tudo bem. Só que o Brasil elegeu, à época, um presidente que era considerado, né, efetivamente analfabeto do ponto de vista gráfico, etc, 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 e depois passou a estudar, não sei o que, não entro nesses aspectos políticos, não quero entrar em hipótese alguma em relação a isso, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E de maneira até contraditória, digamos assim, ele achava interessante esse crescimento do Brasil sob o plano internacional, sob a ótica de fazer com que o acordo ortográfico da língua portuguesa de fato entrasse em vigor. O acordo ortográfico pudesse efetivamente entrar em vigor. E aí? Como é que ficou? Como é que foi essa história a partir daí? Será que ele conseguiu fazer com que o acordo ortográfico entrasse de fato em vigor? Isso você vai perceber na próxima aula. Espero você.